Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, irmãos, boa noite a todo mundo que está nos visitando. Começamos nossas lives aqui de quinta-feira da igreja. É uma honra tê-los aqui conosco. Que vocês compartilhem essa live. Algumas dessas lives nós estamos conseguindo colocar no YouTube, então vocês acompanhem também o nosso canal no YouTube. Consegui hoje colocar algumas lá, vou tentar colocar outras no YouTube. Então vamos lá olhar também aí, compartilhar. Se inscreva no nosso canal do Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe, dê o seu joinha, compartilhe também as nossas lives que estão, pela graça de Deus, abençoando aí o reino do nosso Senhor. Vamos compartilhando. Nós hoje temos o nosso irmão Miguel. Vamos ver aqui se ele já está por aqui, para poder convidá-lo. Vamos ver aí, nosso irmão Miguel aqui. Vamos ver se já está por aqui. Acho que não entrou aqui ainda não. Vamos guardar ele entrar no ao vivo aí. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Ednoara. Ednoana. Não, é Ednoan Araújo. Bom, agora acertei porque consegui ler. Marcinha também, Tarcísio, Damaris. Boa noite para vocês aí. Vamos aí compartilhando a live aí, gente. Essas lives de quinta-feira. Aqui, pronto, acendeu aqui. Vamos entrar aqui. Nosso irmão já tá por aqui. Vão compartilhando, as pessoas vão entrando aí, tá bom? Boa noite, Ednó. Deus abençoe aí, viu? Luísa também, Lorena, Deus abençoe. A Luísa e o Alan, nossos irmãos amados aí. Ó, o Miguel aí, já chegou. Fala, Miguel, tudo bem, meu irmão? Boa noite, tudo bem? Boa noite, quanto tempo, hein? Pois é, Pastor José Anderson aí, nosso colega aí. Manuelino tá aqui também, o pastor José Anderson. Seja bem-vindo aí, pastor. Começamos nossa live agora de quinta-feira aqui com o nosso irmão Miguel. Daqui a pouco eu começo a falar dele aqui. Mas quero que vocês compartilhem. Lembrando que fica no IGTV aqui do Instagram. Tem muita gente depois é que vê o vídeo e começa a compartilhar. E eu estou conseguindo baixar alguns desses para o YouTube também. Fica no formato de Instagram, mas já está indo para o YouTube também, nosso canal. Então é para vocês saberem aí que poderão assistir depois. Mas hoje aproveitem para compartilhar aí com os irmãos aí que participarem conosco aqui. Tá? Quero dizer que é uma grande honra trazer o Miguel aqui conosco, mesmo que online, né, Miguel? Não é ao vivo, mas é online. É ao vivo, mas online, né? exato. Corrigindo aí, né? É uma alegria muito grande de ter colega de seminário, José Manuel da Conceição. É um irmão amado, querido, irmão que deu bom testemunho no período dele lá do seminário, também deu bom testemunho no seu ministério, tem dado bom testemunho. Louva a Deus pela vida do Miguel. Miguel, ele é formado pelo JMC, ele está trabalhando agora, está fazendo seu curso de mestrado em teologia filosófica. Nem imaginava que você queria fazer essa matéria, mas teologia filosófica lá no Andrew Jumper, né, no Andrew Jumper. Também ele trabalha também no SME, que é o Sistema Mackenzie de Ensino. Ele trabalha lá com a parte técnica, com a sua filosofia da educação, trabalhando no nosso material didático da, do Mackenzie. Então é importante também ressaltar isso. Aí, boa noite, Charles Gomes aí, Deus abençoe, meu irmão. Um abraço aí. E o nosso irmão Miguel faz um trabalho também ali na região da Luz, um trabalho com pessoas que são adictas, pessoas que são envolvidas com droga, muitas delas com crack, com drogas bem pesadas, e com pessoas de risco, né, que vivem nas ruas, que têm morado nas ruas, aquilo que é chamado de morador de rua, né, é uma coisa contradição, né, mas a ideia de que estão namorando na rua, né, é uma coisa bem complexa. Então eu chamei o Miguel, já que por causa da experiência dele, o trabalho dele, um trabalho abençoado que ele tem feito com essas pessoas de risco, inclusive, que correm risco, pessoas vulneráveis, que chamei ele para trabalhar aqui conosco sobre missões, alguns desafios das missões
urbanas. Vamos falar muito do trabalho que ele tem feito lá em São Paulo, naquela região. A região ali é muito complicada, né? Pesada pra caramba. Mas ele tem feito esse trabalho lá. Quero falar um pouco sobre isso e vamos bater um papo aqui, tranquilo, descontraído. E você pode participar conosco através de alguma pergunta. Eu vou ler aqui. Aquelas que eu consegui ler sem óculos, eu lerei e a gente traz para cá, tá bom? Miguel, um abraço para estar com você. Obrigado por estar aqui conosco, mesmo online aí. Obrigado mesmo. Lembrando Ah, eu que agradeço. é casado com a Dani e tem 3 filhos lindos aí, né? São 2 meninas e um Isso. menino, não é isso? Exato. Show. Exatamente. Passa a palavra aí, para você dar um oi aí pro pessoal e falar alguma coisa. Começar a falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, o que você quiser falar, meu irmão, aqui. O Tá espaço é certo. seu. Bom, eu sou o pastor Miguel, como o pastor Ricardo anunciou. Nós somos colegas de seminário e passamos foi um bom tempo ali, né? Um bom tempo não em período de anos, nós conseguimos concluir dentro do prazo, né? Graças a Deus, né? embora tenha sido difícil, viu? Na nossa época o negócio era ainda, eu acho, um pouquinho mais complicado até do que atualmente. Mas foi um bom período, nós crescemos juntos ali e logo em seguida fui para o Ministério Pastoral, pastoreei no interior de São Paulo, como auxiliar do meu hoje falecido sogro, né? Ele era pastor no interior de São Paulo, fiquei 2 anos ali com ele e depois fui chamado para assumir um trabalho da Junta de Missões no sul do país. A ideia da junta era transferir um trabalho iniciado por missionários para o presbitério do sul e eu iria como um pastor então para, assumindo esse trabalho, formar uma igreja ali e finalmente entregar esse projeto para o presbitério na época litoral catarinense. Então foi ali o meu primeiro ministério, longo ministério. A gente ficou 8 anos ali. Nesse período de 8 anos, graças a Deus, a gente conseguiu levantar essa congregação, construir uma igreja na região central da cidade. Durante esse período também pastoreei São Francisco do Sul, então fiquei com as duas igrejas num período. Uma igreja era a mais nova do presbitério na época e a outra mais antiga, inclusive do estado, né? Era a primeira igreja evangélica do estado de Santa Catarina, Igreja Presbiteriana de São Francisco do Sul. E foi uma experiência muito enriquecedora, desafiadora também, mas muito enriquecedora ali naquele período que a gente passou. Então, 2009 a 2011 eu fui pastor das duas igrejas, até que chegou num ponto que não tinha mais condições. Eu convidei um rapaz recém-formado, hoje é pastor aqui em São Paulo também, Rivelis, o nome dele, pastor Rivelis. Ele assumiu o trabalho em São Francisco do Sul e eu voltei para Guaramirim para concluir o trabalho que a gente tinha começado lá. Uhum. E foi aí que se formou a igreja e tudo mais. E no final, da metade para o final de 2013, um amigo nosso em comum também, pastor João Paulo Tomás de Aquino, Sim, ele sim. tinha, ele Vai estar tinha com a gente agora, dia iniciado 5 de setembro. então, Vai ser uma ele conferência começou o online. trabalho aqui. Que legal. Muito querido ele. Ele começou esse trabalho aqui na Luz. Mas, e ele começou, foi curioso, ele se mudou aqui para a região do centro, na Luz mesmo, e encontrou um presbítero que o Ricardo deve conhecer também, o Whirley. Ele trabalhava no seminário. Uhum. Ele se encontrou com esse presbítero na rua e descobriram que eram vizinhos. E por conta disso começaram um trabalho em casa, com reunião de oração e tudo mais. E o trabalho foi desenvolvendo e foi chegando outras pessoas Uhum. e desenvolveu a ponto de se tornar mesmo já num porte de congregação. Mas no período de 2014, 2015, ele iria para os Estados Unidos para fazer o doutorado e precisava de alguém que assumisse o trabalho ali. Uhum. Então eu estava saindo do Sul, tinha alguns convites em Paraná, na capital de São Paulo, Grande ABC, tinha alguns convites aqui,
mas, bom, na verdade eu até fechei um convite, quase, entre aspas, né? Quase tinha fechado um convite lá no Paraná. E quando eu falei para o João no telefone que eu ia para o Paraná, ele disse que entende, Deus é quem ia guiar essas coisas. E quando eu desliguei o telefone, me deu uma angústia tão grande assim, foi algo sobrenatural mesmo. E eu falei para minha esposa, ela no momento ela estava dando banho nas meninas no banheiro e ela começou a chorar também. Quando eu falei para ela que tinha avisado o nosso irmão João que não iria para São Hum. Paulo. E eu falei, não, alguma coisa está errada. Aí a gente sentou ali na cama, eu lembro da cena com detalhes ainda hoje, né? E a gente começou a conversar, lembrando do ministério, de tudo que a gente tinha enfrentado até então. E num momento da conversa eu falei para ela, olha, se eu fosse solteiro, eu já sabia para onde eu ia. Eu ia para a luz, porque é um trabalho desafiador, é um trabalho missionário, mas é um trabalho muito difícil. E eu não quero colocar vocês em risco. Eu tenho família hoje, tenho as meninas, tenho você, né? Na época a gente ainda não tinha o Isaac. E ela falou, não, mas eu sou tua esposa, tua auxiliadora, e se você pode ir solteiro, pode ir casado também. E eu falei, então a gente vai pra luz. Aí ela falou, então vamos pra luz. Eu liguei de volta para o João, isso num período ali de 2 horas mais ou menos, e expliquei para ele, né? Eu falei, não, olha João, estou abrindo mão de toda a minha segurança Mas pegou e pesado, né, vou para a João? luz. João pegou É, pesado, né? Vinha pra luz, se você fosse para as trevas, né? Você não iria, né? Veio pra pois luz. é, Desculpa a pois é, brincadeira, aí a não piadinha. deu para fugir, né? Eu tinha que ir para a luz. É, Guerra nas estrelas aí, né? Vinha pra luz. Pois é. Naquele período foi bastante curioso porque esse trabalho ele precisava de um apoio externo, ele não tinha sustentação. A gente tinha um acordo ali, um pré-acordo com o PMC, com o Plano Missionário Cooperativo, mas o obreiro do PMC ele tinha que ter um curso e tal, ele tinha que passar por algumas fases ali probatórias, Uhum. né? Além disso, aquela congregação ali, inicialmente ela estava vinculada com a igreja presbiteriana Emaús, aqui de São Paulo, do Presbitério Sul. E Ah, na do ocasião que eu Presbitério da fui, Bacia, né? isso mesmo. Não Na conheço ocasião que eu Emaús. fui, não tinha pastor Emaús. Estava numa mudança para chegar o pastor. Então veja a loucura, né? Eu não sabia se eu ia passar nesse processo probatório aí do PMC. Eu ia ser pastor auxiliar de um pastor que ainda não estava na igreja, né? A gente ia se conhecer no presbitério. Eu não sabia onde ia morar, não sabia quanto ia ganhar, não sabia qual era o tipo do trabalho propriamente nos seus detalhes, né? Eu já tinha ido lá visitar, mas a gente não sabia os detalhes, né? E assim, tudo parecia caminhar para não dar certo, né? Mas a Uhum. cada passo Deus foi derrubando as barreiras, deu tudo certo no presbitério, eu fui fazer o curso lá em patrocínio para me tornar um obreiro do PMC na época também. Também foi aprovado, a gente conseguiu os recursos para o nosso aluguel. Então, todos as dificuldades, Deus foi trabalhando e amenizando até que a gente se estabeleceu e realmente caminhamos, né? Aliás, eu tinha saído até com um valor assim de poupança e tal ali do sul, né, de Santa Catarina. E nos Uhum. primeiros 6 meses a gente teve um problema ali não funcionou direito a nossa tesouraria com o PMC e tal, e a gente não recebeu os primeiros 6 meses, né? Então eu não estava recebendo como pastor também e foi uma loucura. Mesmo assim, Deus já tinha providenciado um valor que a gente tinha guardado e aquele valor sustentou a gente nessa caminhada. E a chegada aqui em São Paulo foi muito curiosa, porque eu sou de São Paulo, Uhum. nasci na capital, até quando me formei no seminário, não tinha saído de São Paulo assim, para viver em outro lugar.
Uhum. E depois de viver em outro lugar, escapar um pouco da loucura aqui de São Paulo, eu achava que nunca mais ia voltar. Eu tinha isso na cabeça, eu não volto mais para a capital de São Paulo, que era uma vida mais tranquila. Eu não só voltei, como voltei no centro, né? No Uhum. centro da bagunça de São Paulo. E foi assim uma grande experiência, porque esse trabalho na Luz ele teve vários momentos, vamos dizer assim, de mutação até, porque ele começou quando o João Paulo trabalhava ali, ele atingiu algumas famílias bolivianas. Então a gente tinha no início 5 famílias bolivianas junto com a gente. Claro, alguns brasileiros, algumas crianças que viviam nos albergues ali, nos cortiços da região. Então esse era o grupo que nós tínhamos inicialmente. E a maior parte, metade dessa, vamos dizer, desse grupo todo eram irmãos bolivianos. Tinham se convertido alguns deles ali, inclusive no trabalho. Eu não falava espanhol, não falo ainda hoje, mas eu tentava me virar com eles ali num portunhol. Em algumas ocasiões eu traduzia, até pelo Google mesmo, traduzia o meu esboço do sermão para passar para eles, então distribuía. Mas eu fui descobrir aos poucos que, na verdade, eles estavam lá na igreja também para aprender o português. Então, Ah, eles não queriam que a gente falasse em espanhol com eles, né? Eu até tinha conseguido algumas bíblias em espanhol e tal, e dei para eles com toda alegria, né? Bíblia comentada, Bíblia com capa dura, capa mole, de todo jeito. uhum. E quando eu dei, assim, houve um ar de insatisfação da parte deles. Foi aí que, na verdade, eles queriam mesmo era aprender o português, era se identificar melhor com a língua, né? E a gente Uhum. continuou trabalhando com esses irmãos ali um período, até que houve uma queda muito forte no comércio. Eles vêm aqui para o Brasil para trabalhar especialmente na área da costura. E eles estavam Sim. trabalhando ali, São mas subempregos, houve né? um. Isso. E é engraçado, eles moram assim, eles alugam uma casa só e moram às vezes 5 famílias numa casa, 6 famílias numa casa só, né? E às vezes os parentes que trazem outros bolivianos para cá, né? E eles trabalham ali, assim, é um trabalho muito árduo. É de manhã à noite, assim, você passa em alguns lugares, ainda ouve o barulho das máquinas de costura trabalhando. É um trabalho bastante árduo. Mas houve um período em que os chineses vieram com muita força, eu estou lembrando aqui, 2015 mais ou menos, 2015, 2016. Os chineses vieram com peças já prontas e pela metade do preço daquilo que eles cobravam com o trabalho que eles faziam. Então o Uhum. trabalho deles caiu num rendimento assim de forma muito brutal. E essas famílias todas voltaram para a Bolívia. Então a gente perdeu o contato com eles, né? E isso trouxe uma diminuição bem grande também no trabalho da congregação. Aí houve a nossa primeira mutação. A gente começou a olhar mais para a situação do bairro mesmo, né? Não mais Uhum. para as famílias bolivianas, mas para as pessoas ali do bairro. E no bairro tinha um albergue, tinha ali muitos cortiços, né? E muitas crianças também. Então a gente começou um trabalho forte ali com as crianças, crianças que moravam ali na região em situações muito delicadas. E a gente foi acompanhando e acompanhamos até um pouco do crescimento dessas crianças, mas infelizmente com o passar do tempo elas cresciam um pouquinho mais, já se envolviam com prostituição, ia para o semáforo, né? Então eles não participavam mais na igreja porque iam conseguir algum dinheiro ali na Avenida do Estado, né, e tudo mais. Então a gente foi perdendo aos poucos o contato com essas crianças. Embora eu fui lá muitas vezes, eu fui lá na Avenida do Estado, fui lá nesses semáforos, conversar com eles e tal, tentar trazê-los de volta para a igreja. E não funcionava mais. As crianças cresciam, né? As meninas especialmente já entravam para prostituição e tudo mais, então a gente foi perdendo também.
isso, né? E então começamos a trabalhar com o pessoal ali do albergue e o pessoal de rua da região. E nós fizemos vários trabalhos, assim, até sociais também, mas com o objetivo de tornar o ambiente familiar para eles, para que depois eles viessem nos cultos, né? A gente fazia a nossa escola dominical, por exemplo, ela chamava Café com Bíblia, porque Uhum. eles vinham para tomar café, a gente montava uma mesona ali, e eles sentavam todos à mesa comigo, e enquanto a gente tomava o café ali é que eu ensinava a Bíblia para eles, evangelizava e tudo mais. Então a gente tinha algumas classes separadas para outras pessoas, né, para os que já eram membros da igreja, para as crianças, mas para aqueles moradores de rua, que na época era a maioria mesmo que participava do nosso trabalho, a gente tinha esse café com Bíblia, né? E foi um período de, eu acho que uns 3 anos ali ainda nesse processo, até que no começo do ano passado, começo de 2009, eu convoquei os irmãos da igreja, porque o que aconteceu foi 2019. o seguinte, 2019 é melhor. O que aconteceu foi que surgiram 2 pontos de venda de droga do lado, né, um de cada lado da igreja. E a gente ficou ali no meio Ilhado. dessa batalha, né, ilhado ali. E assim começou a ficar bem perigosa a situação. Já era perigosa por si só, né? A gente recebia todo tipo de pessoas ali dentro e a gente não tinha esse controle, né? A porta da igreja ficava para a rua, era uma garagem, um estabelecimento assim que funcionava como uma garagem para motos antes, né? E a gente abriu a nossa igreja naquele local. Então não tinha assim uma proteção propriamente entre o templo e a rua. Então entrava gente de todo tipo, né? Era travesti, prostituta, gente ali viciada em droga, mas no uso mesmo da droga, né? Então entrava ali, às vezes transtornava um pouco o culto e tudo mais. Ah, é, Começou a ficar perigoso em um período, né? Até houve uma ocasião em que uma mulher ali, que era irmã do traficante, ela socou o presbítero, o diácono, quebrou uma parede de drywall que a gente tinha feito lá para proteção, amassou o carro do presbítero e tal. Então, assim, a coisa já começou a ficar bem mais complicada do que até então a gente tinha vivido. E né, no começo do ano passado, então, eu convoquei os irmãos da igreja, os membros especialmente da igreja, chamei todos Foi eles em dessa vez casa. que foi assaltada? Não, foi depois, né? Isso. Não, foi assim, eu convoquei os irmãos para perguntar o que eles achavam sobre uma mudança, né, da gente mudar de local. E para o outro lado da Avenida Tiradentes, ali mais para próximo do Bom Retiro, que é uma região que também tem bastante moradores de rua, mas é uma região um pouco mais tranquila do que a região onde nós estávamos. E foi unânime, assim, todos disseram, olha pastor, a situação ali está complicada, do jeito que está, a gente está em perigo e realmente nós gostaríamos que houvesse essa mudança. Isso eu conversei no domingo. Na quarta-feira à noite, o presbítero, na quinta-feira de manhã, aliás, o presbítero me liga para dizer que os vizinhos avisaram que na quarta-feira à noite tinham entrado na congregação e roubaram, destruíram, levaram tudo, assim, tudo que a gente tinha levantado até então, durante todos os anos de trabalho ali, mesmo antes da minha chegada, né, desde o do pastor João Paulo, até então, tudo a gente tinha perdido. Então levaram projetor, computador, instrumento musical, caixa de som, Uhum. tudo, né? Tudo que a gente tinha conquistado até ali. Sobraram as cadeiras e algum outro equipamento que ainda ficou escondido da vista deles, né? Então a gente tinha um depósito com roupas para doação, para os trabalhos sociais que a gente realizava também foi destruído, né? Acabaram com tudo ali que a gente tinha. E aí naquela semana então eu falei para eles, olha gente, vamos mudar então.
Então esse foi o sinal que Deus nos deu que já chegou a hora mesmo. E a gente mudou para a região do Bom Retiro, do outro lado da Avenida Tiradentes. A gente alugou um espaço que tinha sido uma loja de roupa. E era engraçado porque esse espaço ficava de frente com a Igreja Católica. Hum. E tem uma abertura lateral na Igreja Católica que dá de frente para o púlpito do padre, né? Então eu via o padre do meu púlpito e o padre me via também. E a gente tinha o culto e a missa mais ou menos no mesmo horário. Então era uma situação um pouco complicada ali, um pouco constrangedora até, né? Mas não tivemos problemas. Na verdade, a gente ficou pouco tempo ali. Nós ficamos... Quando eu entrei, no primeiro domingo que a gente fez o culto ali, fazendo a mudança, eu falei para os irmãos, olha, eu acho que nós vamos ficar pouco tempo aqui. E o que aconteceu foi que umas 2 semanas depois, um pastor da Igreja Batista, ele passou por lá e ele queria conversar comigo, mas não deixou contato nem nada. E aí passou-se mais uma semana e falei, olha, se esse pastor não apareceu de novo, eu vou procurar. E procurei saber quem era e achei o contato do filho dele. Aí consegui o contato dele e fui lá conhecer o pastor e a igreja. E ficava numa rua bem do lado ali, de esquina com a rua onde nós estávamos, a igreja. É uma igreja antiga, a Igreja Batista Luz, ela tem 90 anos já, o prédio, né, o templo. Mas a igreja tinha assim perdido muitos membros porque ela começou como uma igreja russa e o bairro não tem mais russo ali, né? A geração já se foi, os russos que ficaram ali morreram, né? Eu acho que tem um membro da igreja que ainda é dessa geração, o restante não é mais. Então a igreja ficou bem reduzida, a Igreja Batista. E eles não tinham trabalho de... exatamente, agora de brasileiros, né? Eles não tinham trabalhos de manhã e o pastor sugeriu que nós fizéssemos usássemos o espaço lá pela manhã. E aí, então, hoje a gente tem as 2 placas da igreja, né? Igreja Presbiteriana Luz, mudamos para lá, né? E a Igreja Batista Luz, no mesmo espaço, né? E as placas, elas têm o mesmo tamanho, então quem passa lá não sabe o que é. Se é Batista ou Presbiteriana, né? Batista à noite, Presbiteriana de manhã. E a gente usa o mesmo espaço ali da igreja, né? Mas nesse período todo aí, enquanto nós estávamos ali trabalhando e procurando a forma de fazer funcionar esse trabalho, a gente descobriu que assim o maior público ali que é desprezado especialmente pelas igrejas mais sérias, né? Você tem muitos trabalhos evangélicos cristãos, mas não tem trabalhos muito sérios ali, né? Muitos trabalhos até eu posso dizer, infelizmente, se valem da situação para conseguir recursos para si, né? Então você não tem assim, enfim, são questões até delicadas de se falar, mas não tinha um trabalho evangelístico sério, um trabalho bíblico ali direcionado para as pessoas na região. E a gente começou a investir nisso. Então eu comecei a convidar pessoas de outras igrejas, formando equipes de outras igrejas para fazer evangelismo de rua com irmãos sérios, né? Irmãos dedicados nesse trabalho. E a gente tem feito isso não agora, nesse período de pandemia, né? Mas esse é um trabalho comum da nossa congregação. A gente faz toda semana o evangelismo de rua. Muito bom. Com a nossa caminhada, eu fui me aproximando da rede social do centro, da Associação Evangélica Beneficente, que conseguiu espaço para usar os equipamentos da prefeitura para o atendimento, né? Então a Associação Evangélica Beneficente, eles têm um contrato com a prefeitura para usar alguns espaços espaços de atendimento, de recolhimento, né? Sobre isso até... Desculpa, já interrompendo, né? Desculpa aí. Felipe te mandou até um abraço aqui, Felipe Fontes aí mandou um abraço aqui, viu? Pra gente aqui, pra você. Tem um bocado de gente aqui, gente, pode participar também, fazer perguntas aí, viu?
ao nosso irmão, tem o reverendo Anderson aqui também, Valter, Suzana, um bocado de gente aqui. Deus abençoe Legal. vocês. Vão se inscrevendo também no nosso canal, também no YouTube também. Compartilhando aí a live, tá? Tanto no IGTV como depois a gente está conseguindo colocar no YouTube. Sobre essa questão aqui agora, né? Um abração, viu, Felipe? Um abração aí. Felipe já esteve aqui, viu? Que Já legal. teve por aqui também. Teve pessoalmente, teve online aqui. Felipe Fontes aí. Você trabalha junto, né? Trabalhando E, juntos, não é isso? é, Mesmo, não na mesma, exatamente no mesmo lugar, mas no mesmo ele propósito. é quem, vamos dizer que o Felipe foi quem foi o pai da criança, né? Onde eu Ah, trabalho agora. Ele começou todo esse processo e agora eu dou continuidade ao trabalho que ele tinha começado lá, ah, né? ah, Junto que com a benção. equipe, né? São outros, tem outro pastor e um presbítero também que vem antes de mim, que foram treinados diretamente pelo Felipe e agora eu sou treinado por eles, né? Então, Ah, que benção, que benção. É um discípulo fazendo discipulado. Deixa eu exato. te falar sobre essa parte aí, né? Porque eu estava ouvindo que você fala com tanta facilidade que dá para a gente entender a cadência das ideias, né? O pastor lógico. Você está fazendo teologia filosófica. Mas assim, essa parte é uma parte que é bastante complexa. Eu já vou perguntar algumas coisas sobre os desafios que você teve lá. Já estou ouvindo vários que você já colocou aí. Mas essa parte me incomoda um pouco. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho aqui em Salvador, sobre pão em pão, que era a gente ia para as ruas, entregava pão, entregava chocolate quente, entregávamos também uma sopa, alguma coisa desse tipo. Só que em um determinado momento, um sujeito chegou pra gente, um jovem, né, um rapaz chegou pra gente e disse assim, olha, o que eu vou fazer? Eu sou usuário, já trabalhei com uma clínica de recuperação e saí dessa clínica de recuperação, mas eu quero voltar. E aí o pastor, na ocasião, nós não tínhamos uma parceria com nenhum outro órgão. Ele disse assim, me procura amanhã que eu vou procurar ver se eu consigo te indicar para um local que ele conhecia. Mas você não tinha naquele momento uma coisa de recolhimento. Uma das coisas que eu, até por causa da área de psicologia, que eu percebo é que quando a pessoa quer alguma coisa desse tipo de perfil, é na hora. Não dá para você chegar e ficar, daqui a 2 dias você vem, daqui a um dia você vem. Você não sabe se a pessoa vai estar ali naquele outro dia. Você então está dizendo que você tem uma parceria com esses órgãos, é isso? Aí você começou a falar Isso. agora, de É, recolhimento. É isso que eu quero falar, como é que é esse processo? Você está evangelizando lá, depois eu vou falar também, perguntar um pouco sobre isso. Como você trabalha essa parte aí. Mas, tá. pegando esse gancho que você falou, como é que você faz? Como é que você encaminha para esses órgãos? Uhum. Nós temos uma parceria de trabalho com a AEB, que tem esses equipamentos da Prefeitura de acolhimento aqui no centro de São Paulo mesmo, mas a gente também tem uma parceria com o Desafio Jovem do Brasil. E o Desafio Jovem ele tem mais de 30 lugares de acolhimento no Brasil, né, comunidades terapêuticas, e a gente tem a facilidade de vagas para esses lugares, né? Inclusive Entendi. o meu pastor, né? Porque eu sou pastor auxiliar de Vila Pompeia, Uhum. o pastor Wagner Zanelato, ele é Esse presidente do também, Desafio Jovem do contemporâneo Brasil. nosso. Isso. E ele, então, é quem, por conta desse contato com ele, a gente consegue essas vagas também para os atendimentos. Então, o que a gente fazia era o seguinte, até falando um pouco do processo mesmo de evangelização, a gente começou indo no fluxo da Cracolândia mesmo. A gente foi para a Cracolândia, para o meio da Cracolândia, aquela loucura toda lá, e o que a gente fazia era ia com um grupo de jovens, claro, as mulheres mais protegidas pela gente, a gente tinha meio que um esquema já montado assim de como a gente ia com alguns que tocavam violão, então a gente fazia ali um momento de cânticos e tal, e isso ia juntando pessoas ali, né? Mas a Cracolândia é muito barulhenta, é muito caótica, né? No entanto, quando a gente começou aí, a gente ia com um colete até para identificar que era uma igreja e tal, a gente colocou nas costas ali, Igreja Presbiteriana Luz. Então, isso já identificava, né? E até os próprios traficantes, eles ajudavam a gente a organizar a fila e tal, né? Porque a gente levava um lanchinho
para chamar a Uhum. atenção das pessoas, mas aproveitava, e esse eu acho que é o ponto, né? O lanche era só uma ponte, ele não era um fim. Porque eles recebem muita ajuda, ali eles sabem aonde conseguir comida, há muitas pessoas que param ali, dão lanche, dão coisas para eles, e eu não posso dizer que realmente, assim, claro, não na totalidade, mas assim, eles não passam fome, a maioria sabe se virar ali, né? Então, Uhum. o que a gente fazia era usar esse lanche como uma ponte. E nessa ponte, então, a gente trazia essas pessoas para perto, era a chance de evangelizar essas pessoas. Então, o nosso trabalho, o nosso foco sempre foi a evangelização, sempre foi levar o evangelho para elas, usando desses artifícios ali que eles já conheciam. E no início, os próprios traficantes ajudavam a gente, colocavam tudo em fila lá, se alguém cortava a fila, eles mesmos barravam e tal, né? Então, quando a gente chegava e já dizia que era da igreja presbiteriana, ficava tudo em paz. Mas não demorou muito tempo, acho que mais ou menos um ano a gente trabalhou ali com o pessoal da Cracolândia, não demorou muito tempo, começaram aquelas confusões ali no centro. Da polícia mesmo com eles, Ah, foi aquela ideia enfim, do governador, né? De isso, dispersar, mas não botar lugar nenhum. Só dispersar o povo. exato. E foi assim um Depois ele período para inglês muito ver, confuso. A não gente, é? em algumas ocasiões, a gente estava no meio ali, viu? Assim, foi bem Foram filmados, perigoso hein? até. Então, Dá lá, bomba de e foi aquela bomba meio de complicado. efeito moral, ponta de pimenta. Recebeu no olho, não? Foi. Não, eu não. Graças a Deus. A polícia também conhecia a gente tinha o apoio Ah, tá. não da GCM, a gente tinha contatos na polícia militar. Porque eu também fui voluntário, capelão voluntário dos PMs de Cristo por um tempo. Então a Ah, gente tinha tem isso. contatos com a polícia militar e a polícia militar ela sempre dava um aviso para a gente antes. Então a gente Uhum. sabia mais ou menos o que ia acontecer e quando estava acontecendo a gente tinha notícia antes de chegar na imprensa, inclusive, né? Ah, que Então legal. por conta desses contatos a gente conseguiu ter uma proteção maior. Ah, mas o que aconteceu foi que depois que essa situação na Cracolândia ficou insustentável, a gente conseguiu então entrar nesses equipamentos da prefeitura. Antes chamava Atende, né? Hoje chama Uhum. CIAT. Esses equipamentos da prefeitura, eles usam ali aqueles containers que eles usavam na Fórmula 1 Sim. para acolher o pessoal e tal, eles transferiram aqueles containers ali para formar quartos de atendimento. Então, cada equipamento ali do Atende tinha, acho que mais ou menos, quarto assim para 120, 150 pessoas, alguns 200 Entendi. pessoas. E com essa abertura que a gente tinha para esses lugares, ficou melhor ainda para evangelizar. Porque a gente chegava lá com a nossa equipe, já montava as cadeiras e tal, então a gente fazia um momento de pregação mesmo. E é E assim eles que a gente assistiam, faz. Né? ficavam, Sim, participavam, né? Nós participavam. participavam. Então, assim, dando uma geral agora nesse processo, o que a gente faz nesse equipamento? Eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Estação Convívio, essa era uma ideia que veio inclusive do Desafio Jovem. E nesse grupo eu junto voluntários de várias igrejas presbiterianas da região. Então tem irmãos aqui do Tatuapé, da Barra Funda, da Uhum. Lapa, da Vila Pompeia, de Itaquera, que mais? Higienópolis, Pinheiros, Higienópolis, sim. Nós temos todos irmãos de todas essas igrejas que se juntam a nós ali para esse trabalho evangelístico. Né? Então a gente Uhum. tem um momento de encontro na igreja, onde a gente distribui o pessoal nos carros, equipamentos e tal, e a gente leva para esse lugar de atendimento. Chega lá nesse lugar de atendimento, a gente já tem as equipes organizadas. Cada equipe vai fazer uma coisa. Uns vão cuidar da Uhum. mesa para colocar os lanches lá, os sucos, né, o café quando a gente tem. Outros já vão para preparar ali as cadeiras e tal. Então, quando a gente Entendi. chega, já tem assim o pessoal para a equipe de som, para o momento de cânticos e tal.
E aí, já organizado o cenário, a gente começa a tocar alguns cânticos até para chamar a atenção daqueles que já estão nos quartos. E eles vêm, e aí eles sentam, eles sabem que vai ter um momento ali de cânticos, e depois desse momento uma pregação da palavra. E geralmente sou eu quem faço. Então eu prego a palavra ali por mais ou menos 20 minutos, 25 minutos. Depois Uhum. disso, eu oro com eles, eles já vão para a fila para pegar o lanche. E depois do lanche, essa equipe que veio comigo vai evangelizar pessoalmente. Eles sentam na mesa com eles, eles sentam ao lado de cada um deles, Então e tem que ter uma aí entra preparação, aquela né? conversa. Aí entra a conversa direta. Eles vão nesse evangelismo frente a frente. Quando a gente podia anteriormente, porque houve um problema na prefeitura também, mas quando a gente podia anteriormente, desde lá a gente já encaminhava pessoas para o Desafio Jovem. Então ali a gente conversava, se a pessoa dizia não, eu quero e tal, o que a gente fazia? Assim, a gente tinha um certo esquema com eles, porque como o Desafio Jovem dava essa liberdade para a gente não podia furar com eles também levando qualquer pessoa. Então a gente tinha Uhum. que meio que preparar o terreno, preparar até a pessoa para ir. Então a gente fazia um acordo com a pessoa dizendo o seguinte, olha, se você em 3 semanas, 3 ou 4 semanas, participar aqui dessa mesa com a gente e tal, a gente vai colhendo seus dados e vai caminhando contigo, você vai demonstrando esse Uhum. desejo de realmente ir, a gente vai te encaminhar para um lugar legal do Desafio Jovem. E era isso que acontecia, né? Então a gente conseguia encaminhar depois desse processo aí mais demorado. É claro que no meio dessa caminhada alguns já debandavam, alguns não queriam mais, né? Isso, por um lado, nos protegia também, porque se eu levo qualquer um para o Desafio Jovem, ele vai lá, ele fica 1, 2 dias, às vezes uma semana, depois ele não quer mais. E aí, assim, todo investimento que a gente fez para levar aquela pessoa, às vezes compramos roupa e tudo Uhum. mais, se perdia ali. E o próprio Entendi. Desafio Jovem perdia também aquela pessoa, né? Eles não tinham como cuidar do cara que quer sair. Então você tem Então, na tinha uma verdade, estratégia. uma estratégia, uma estrutura, tem pessoas Uhum, preparadas, né? Você deve ter preparado as pessoas, porque esse trabalho é um trabalho complexo, não pode, uhum, a pessoa tem que estar pronta para ver coisas que não vê normalmente, para lidar com exatamente. pessoas que ela não lida normalmente, para adaptar a linguagem. Algumas dessas pessoas, tem algumas pessoas que têm uma linguagem já adequada, Uhum, porque já pessoas que vieram de uma cultura e que se enveredaram para a droga, né? Mas tem umas que exato. também têm uma dificuldade, né? Provavelmente algumas dessas pessoas praticam pequenos furtos para poder sobreviver da droga. Então deve Sim, ter, sim. ter todo um preparo, né? Vocês fizeram esse É, preparo, então, anterior. Vocês é fizeram essa. assim, eu vou dar o meu resumo aqui desse preparo, tá? Vai ser bem simples. Eu pego o texto lá de 1 Pedro, que diz: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação Se, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa entendi. luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos, que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Esse texto, ele se torna para mim a base de como funciona ali essa preparação do evangelismo. Que eu digo para eles o seguinte, olha, hoje nós somos o povo de Deus pela graça, Deus nos chamou para sua família, então a gente tem todos esses privilégios. Mas nós temos a finalidade de clamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que eu digo para Muito eles bom. quando você estiver evangelizando, conte a sua história. Conte que seja o seu dia, a sua semana, converse com as pessoas sobre a sua história, mas certifique-se de colocar Deus como o personagem principal dela. Porque você vai anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então conte como Deus te conduziu à graça, como Deus tem conduzido a sua vida à graça e tal. Esse é o teu trabalho evangelístico. E lembre-se, enquanto fizer isso, que antes você não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Que antes você não era povo de Deus, mas agora você é povo de Deus. Então, isso te coloca num lugar onde você
sabe que, embora esteja lidando com pessoas numa situação diferente da sua, você também foi alcançado pela misericórdia de Deus. Sim, Então a gente se senta na mesma cadeira, sabe, nesse sentido. Esse é basicamente, vamos dizer assim, o estudo flash ali para o evangelismo. Né? ah, mas não, é E eles já saem interessante. prontos para isso. Muito bom. Tem uma pergunta do reverendo Dr. Martin Lloyd Jones. Perguntaram para ele uma vez, ele foi pregar num local e ele tinha o costume de não responder perguntas no templo. Ele ia para um lugar ao lado e respondia algumas perguntas. E perguntaram para Martin Lloyd Jones o seguinte: uma pessoa chegou para ele lá, um grupo, perguntou por que você fala conosco como se fala camponeses. Aí ele disse assim: é porque não tem diferença nenhuma de vocês para alguém que é camponês. Vocês, todos vocês são pecadores. Exato, é Aí ele isso falava mesmo. sobre isso, eu entendi. Eu perguntei mais da questão de preparo, que é bom porque muita gente às vezes deixa de pregar o evangelho por causa disso. Quer ter um curso de evangelização, quer ter um Uhum. curso de. Porque, como você falou, eu já sabia já que não era isso que acontecia. Então você vai chegar lá, vai, um ano de curso, um ano de preparação, um ano para isso, né? 5 meses de não sei de quê. Então Uhum. parece que a gente fica Não, às esperando vezes a gente essa. não tem tempo para isso, não. Tem gente, É, tem gente se é perdendo aí de andando e forma pregando, né? grave. Exato. Então, assim, eu trago esse grupo de voluntários. É claro que nas primeiras vezes alguns ficam mais tímidos, eles ajudam mais na parte ali de entregar o alimento e tal, e ficam é, é, mais fechados ali para conversa, mas aos poucos isso vai sendo natural. A gente tem que ouvir mais essas pessoas, até conhecer a história delas e identificar como o evangelho entra na história delas também. Ou seja, quais são os pontos, porque muitas delas ali perderam a esperança, perderam assim a qualquer ideia de identidade pessoal. E o Evangelho traz tudo isso, né? De volta, Sim. e não de volta, ele renova, ele faz novo, né? Então, o que eu digo é leve o Evangelho à necessidade particular dessa pessoa. Então, aos poucos, você ouvindo a história de vida dela, você consegue apontar o Evangelho de maneira muito efetiva. É claro, ali a gente lida com é, ladrões, prostitutas, traficantes, assassinos, né? Quantas vezes eu falei com gente que assim, cometeu crimes terríveis, né? Mas se Deus preservou em vida até aquele momento e deu a oportunidade daquela pessoa ouvir o evangelho da minha boca, então eu tenho que aplicar o evangelho com todo zelo, com todo cuidado. E ah, assim, por outro lado, é incrível como isso mexe com a gente, porque Uhum. você vai conhecendo pessoas que são melhores do que você em muitos sentidos, sabe? Que têm habilidades incríveis, que têm uma capacidade de raciocínio inacreditável e ainda assim estão naquela situação. E aquilo mexe muito com a gente porque às vezes a gente olha para nós mesmos, né, e diz assim, olha, Senhor, esse cara é melhor do que eu e o Senhor quis pela graça me alcançar, né, e esse cara está nessa situação. Então, com o tempo, Deus vai movendo muito seu coração nesse sentido, sabe? E então é uma enorme experiência de vida e transformadora em todos os sentidos, assim, tanto em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, quanto enxergar que você realmente não é merecedor da graça que Deus derrama E esse sobre você. trabalho, Miguel, não é uma coisa maravilhosa mesmo, né? É como você entende que a diferença que tem de você para alguém que está na rua, usuário de droga, morando na rua, sua diferença é a graça de Deus. Você não tem nada, você não fez Exatamente. nada, Nada. os valores mudam, aquilo que você dá importância deixa de dar importância. Você Uhum. começa a perceber que aquela pessoa que come o que tem, né, não, vai no lixo, vai em algum lugar, pede, não tem, né, e vai vivendo de uma forma tão assim que a gente entende como degradante. Eles perderam tudo que poderiam perder, não tem mais nada para Uhum. perder no sentido humano da coisa, e você fala, olha, eu tenho algo para te dar, que é um presente, né? Então Exato. é o evangelho da graça, da misericórdia. E Você assim, a entende que gente. você não tem diferença nenhuma dessa pessoa, né? Uhum. Pode Exato. falar.
E a gente tem histórias incríveis, assim, de pessoas que inclusive hoje são membros da igreja, que viveram na Cracolândia, que passaram pela experiência de 3, 4 comunidades terapêuticas. Né? Tem um rapaz que hoje tem a família restabelecida, ele e a esposa estão na Que nossa bênção. igreja, são irmãos muito queridos. Ele ficou 17 anos na Cracolândia. E olha, assim, Nossa, hoje ele foi atropelado, né? E Deus levou ele para o evangelho depois desse atropelamento. Ele tinha aqueles carrinhos de rua, sabe? sim, sim. De catentulho e tudo Catando a mais, coisa. né? E ele, um carro passou por cima dele e ele perdeu o movimento das pernas e tal temporariamente, né? Ficou no hospital e foi nesse período que ele se converteu de fato. E aí quando ele voltou para a vida, para casa, né, a esposa continuou cuidando dele, durante um ano ele foi recuperando o movimento, hoje ele anda com bengala, mas anda, né? E ele é membro da nossa igreja, um homem Louvado de seja o Deus. Senhor. E olha, é engraçado, eu vou tentar contar em um minutinho uma experiência que a gente teve ali na Igreja Batista, que foi o seguinte. Logo que a gente mudou ali para a igreja, os irmãos batistas se aproximaram muito da gente, a gente deles também, e eles nos convidaram para um jantar de encontro de casais. E nós fomos, inclusive esses irmãos foram, né? Esse irmão que tinha vivido na Cracolândia. E naquele dia um pastor batista ia vir contar a história dele, o testemunho dele. E esse pastor contando que ele viveu na Cracolândia, ficou 10 anos na Cracolândia e tal e tal. E ele contando, esse rapaz, irmão nosso lá da igreja, ele falou assim, eu conheço esse cara, não é possível, eu conheço esse cara. E Uhum. quando a gente saiu, houve um momento de brincadeira e os homens saíram para um lado, as mulheres para outro, né? E nessa, eu junto com esse irmão, ele foi lá conversar com esse pastor. Naquela conversa, eles descobriram que eles eram parceiros de rua. Um protegeu o outro. Um era Nossa, conhecido como o cabeludo e o outro era o tatuado. Mas eles não se reconheceram porque eles estavam completamente diferentes ali, né? que coisa boa, né? Tanto pela transformação da graça quanto fisicamente também diferentes, né? E se encontraram ali, um agora pastor da Igreja Batista, o outro membro da Igreja Presbiteriana, Que bênção. e até esse pastor levou depois esse irmão para ir lá dar o testemunho dele na Igreja Batista ali do centro, né, da Princesa Isabel. Então, assim, Deus faz coisas maravilhosas. E eu digo para o pessoal, não é um trabalho que a gente vê resultado imediato, não dá para ver. Muita gente que a gente evangelizou pode ter se convertido ou não, mas assim, eu quero, eu acho que a gente vai ter o privilégio de viver essa experiência na glória, de pessoas chegarem para a gente e dizer assim, olha, aquele dia você me falou uma palavra que foi transformador, você foi um instrumento de Deus para me levar à graça, né? Amém. Então, a gente acredita que isso vai acontecer. Eu digo sempre isso para os voluntários, porque com o passar do tempo é um pouco desanimador, assim, você não vê resultados, né? A É um nossa igreja trabalho é muito mais diferente. pequena, é um É um trabalho trabalho diferente. diferente. É um trabalho que não, não é o mesmo tipo de trabalho com que que as pessoas estão acostumadas, né? A gente É, precisa entender isso, né? E até as exato. cobranças de presbitérios, cobranças de irmãos com resultados, isso aí não existe, isso Uhum. daí. Isso aí é É um. difícil, né? É, Tanto em termos de número quanto financeiro. isso. É muito incomum, assim, é fora do padrão mesmo. Mas eu sempre incentivo os irmãos nesse sentido, de que, olha, Deus continua fazendo a sua obra. Então, não Amém. importa como o Evangelho chegou aos ouvidos dessas pessoas de maneira clara, honesta, verdadeira, sincera, de corações desejosos pela transformação dessas pessoas também. Então, o que Deus vai fazer dali para frente está na mão dele, né? E a gente, quem sabe, um dia vai poder colher os frutos de tudo isso. E a gente faz para a glória de Deus, né? Então, É isso aí. meu irmão Miguel, agradeço a sua presença aqui com a gente nessa plataforma, né? É só assim para a gente estar falando assim com mais tranquilidade nessas plataformas. Deus abençoou. Teve uma coisa ruim que aconteceu, mas que aproximou as pessoas que estavam mais distantes por causa do lugar que mora. Então a gente começou a falar mais sobre a internet, falar mais Uhum.
de maneira diferente. Então, existiu uma coisa que trouxe algum benefício. É uma coisa ruim, mas trouxe alguns benefícios, que são esses. E conhecer trabalhos como esse, trabalho tão abençoado, que é o seu trabalho. Eu vou concluir, passar a palavra final para você terminar. Nós temos poucos minutos que o Instagram fecha. Ele fecha antes um pouco do horário. Mas eu quero louvar a Deus por sua vida da sua família, da sua igreja lá na Luz, por esse trabalho maravilhoso que tem feito. Quero dizer aos irmãos que o irmão Miguel, o trabalho dele é praticamente voluntário na igreja, tá? Toda a renda dele vem do trabalho dele, praticamente do trabalho que ele tem na Universidade Mackenzie. E é um trabalho que, se você quiser ajudar, você pode, no dia que você puder ajudar, você me procura a gente aí, procura o Miguel também aí no Instagram. O Instagram ele está usando da esposa dele, mas o que a gente puder fazer para ajudar o trabalho também, estarmos juntos nesse trabalho também, vamos ajudar e vamos aprender também, quem sabe, é um tipo de trabalho que pode ser de alguma forma essa experiência replicada em outros grandes centros. A evangelização urbana, a missão urbana, ela é muito importante, a gente se preocupa com um bocado de coisa, mas tem um flagelo aí humano, no sentido humano, mas tem um flagelo muito maior do que o humano, que é o flagelo espiritual, dessas pessoas perdidas, que perderam completamente aquela dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Que Deus, assim, te abençoe, meu irmão, uma alegria muito grande. Eu fiquei muito impactado com esse trabalho seu aí, espero poder estar junto com você nesse trabalho aí. Deixa você terminar, temos um minuto. Tente terminar em um minuto por causa do Instagram. Tá certo. Obrigado, um prazer. Eu Deus abençoe sua agradeço vida. muito o convite, estou muito honrado, muito feliz de te ver também. Vi alguns irmãos aqui nas mensagens também. Tô vendo aí, cara de gente boa. Espero que isso incentive, né, que a gente continue pregando o Evangelho com zelo, com cuidado, fazendo de Deus o personagem principal da nossa história. E, assim, é um trabalho que a gente precisa de apoio em oração, que a gente está disposto a ajudar no que for, no sentido de até contar a nossa experiência, de mostrar, dar caminhos também, daquilo que a gente aprendeu no meio de todo esse processo. Experiência. Mas assim, como a gente lida com pessoas em situação de rua, a gente não tem recursos, né? Os recursos são bem limitados. E nesse período de pandemia, os nossos recursos baixaram muito, então a gente está num perigo financeiro muito grande. Eu sei que eu não costumo fazer isso o tempo todo, mas Deus nos deu essa plataforma aqui e eu estou dizendo que se alguém quiser contribuir financeiramente, a gente tem uma conta exclusiva para esse projeto. Está no nome da Igreja de Vila Pompeia, mas é uma conta exclusiva para o projeto da Luz. Então, tudo que entra nessa conta vem direto para o nosso trabalho de evangelismo ali na região Amém. da Luz, né? Então, quem puder contribuir, ajudar também, a gente vai ficar muito, muito feliz, muito A gente agradecido. vai colocar aí depois, pastor, viu? E você me dá conta, eu vou tentar colocar aqui no Instagram e no YouTube. Se inscrevam, gente, compartilhem essa live, entrem no nosso grupo aqui, no grupo do YouTube também, vai estar no GTV, vai continuar, às vezes tem um público aqui, dependendo do horário, mas depois continua replicando, tá? Espero que você tenha sido impactado também como eu fui por esse momento aí, essa experiência maravilhosa, que você possa ajudar esses irmãos amados, essa igreja, esse trabalho tão abençoado que Deus tá te chamando aí para você fazer o seu trabalho, é proclamar as virtudes, anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então que o Senhor nos abençoe. Obrigadão aí, Miguel. Um abraço muito grande. Aí a gente continua conversando aí pelo nosso WhatsApp aí, tá bom? Tá Deus certo. abençoe vocês todos. Amém. E a gente depois coloca aqui no Instagram aqui, no GTV aí, tá? Eu não sei se eu consigo colocar. Se quiser colocar agora, pode colocar. Você tem alguns segundos. Você consegue? Ou quer deixar depois? Acho que não. Depois Eu então. ponho depois. Tá Tá bom, certo. então. Depois a gente coloca aí. Eu vou passar também lá para a nossa igreja aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos encerrando aqui, meus irmãos. Obrigado a todo mundo. A Amém. Larissa, a André, a Fabiola, a Marcinha, a Fabiola botei Kelly, a IP Belo Vale, a Júlia Dourada, a Fátima, a Cadeira Edna, a Cristiane, a G Soares, G Soares, a todos vocês aí, se eu não falar o nome de vocês, Ramos, Wellington, Felipe, que já entrou aqui, já saiu também, a Maia, nossa, eu não tá aqui ainda, acho, a Alciane, todo mundo aí, Deus abençoe a vida de vocês, fique com Deus, com a graça de nosso Deus, né? Mais do que isso, o Senhor que habita em nós, que faça de você um instrumento da sua vontade. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigadão aí, boa noite para todos. Amém. Boa noite. Obrigado, Miguel. Amém.